Qual é o animal mais perigoso do mundo? Se você pensou em tubarão, leão, cobra ou crocodilo, você errou. E não errou por pouco. O animal mais letal do planeta mata mais de 700 mil pessoas por ano. 700 mil, por ano. Mais do que todas as guerras, todos os acidentes de carro e todos os desastres naturais juntos em muitos países do mundo. E ele é tão pequeno que você mal consegue ver a olho nu. Hoje, o Contrafluxo vai te mostrar os 10 animais mais perigosos do mundo, com os números reais de mortes. Alguns você vai reconhecer, outros vão te surpreender completamente. E o número 1, garanto, vai mudar a forma como você olha para o mundo ao seu redor. O tubarão branco é provavelmente o animal mais temido do planeta. Desde que o filme Tubarão de Steven Spielberg foi lançado em 1975, ele virou sinônimo de morte nas águas. Mas os números reais contam uma história completamente diferente. O tubarão branco mata em média apenas 10 pessoas por ano no mundo inteiro. Para efeito de comparação, vacas matam mais de 20 pessoas por ano só nos Estados Unidos. Você tem mais chance de morrer atingido por um raio, afogado na banheira ou picado por uma abelha do que atacado por um tubarão branco. Isso não significa que ele seja inofensivo. Com até 6 metros de comprimento, pesando até 2.000 quilos e equipado com mais de 300 dentes serrilhados distribuídos em várias fileiras, quando um dente cai, outro cresce no lugar. O tubarão branco é uma das máquinas de caça mais eficientes que a evolução já produziu. Ele consegue detectar uma gota de sangue diluída em 100 litros de água e percebe vibrações a centenas de metros de distância através de um sistema sensorial chamado linha lateral. O problema é que o tubarão branco raramente ataca para matar humanos. A maioria dos ataques é o que especialistas chamam de mordida exploratória. O tubarão morde para identificar se aquele objeto é ou não uma presa adequada. Como humanos não são a dieta natural dele, ele geralmente solta após a primeira mordida. O problema é que uma mordida exploratória de um tubarão branco pode remover um membro inteiro. A grande ironia é que enquanto o tubarão mata 10 humanos por ano, os humanos matam entre 70 e 100 milhões de tubarões por ano, principalmente para o comércio de barbatanas. A espécie que deveria ter medo somos nós. Elefante. Cerca de 500 mortes por ano. O elefante é o maior animal terrestre do planeta e também um dos mais complexos emocionalmente. Eles choram pelos seus mortos, reconhecem a si mesmos no espelho, algo que pouquíssimas espécies conseguem fazer, e mantêm laços familiares por décadas. Mas quando ameaçados, provocados ou estressados, eles se tornam uma das forças mais destruidoras da natureza. Um elefante africano adulto pesa entre 4 e 6 toneladas e pode atingir 40 km por hora em uma carga. Para ter uma noção do que isso significa, um carro de passeio pesa em média 1,5 tonelada. Imagine ser atropelado por 4 carros ao mesmo tempo, em alta velocidade. Não existe barreira humana simples que resista a uma carga de elefante. Na África e na Ásia, os conflitos entre humanos e elefantes aumentaram dramaticamente nas últimas décadas, com o avanço do desmatamento. Aldeias que antes eram separadas dos habitats dos elefantes por florestas densas, agora estão diretamente no caminho das rotas de migração desses animais. O resultado são invasões de plantações, destruição de casas e, inevitavelmente, mortes dos dois lados. O estado de Most, um período hormonal que machos adultos experimentam periodicamente, eleva os níveis de testosterona em até 60 vezes acima do normal. Durante o Must, um elefante macho se torna extremamente agressivo e imprevisível, atacando outros elefantes, veículos e humanos sem provocação aparente. Elefantes em Must são responsáveis por uma parcela significativa dos acidentes fatais registrados. Hipopótamo. Cerca de 500 mortes por ano na África. Se existe um animal que o mundo subestima de forma mais perigosa, esse animal é o hipopótamo. Gordo, lento, aquático. A maioria das pessoas o associa a algo inofensivo, quase cômico. Essa percepção já custou muitas vidas. O hipopótamo é o animal terrestre mais agressivo do planeta. Sem exceção. Ele não ataca apenas quando ameaçado. Ele ataca quando considera que qualquer coisa se aproximou demais do seu território, que inclui tanto a água quanto a margem ao redor. Pescadores e turistas em barcos no rio Nilo e nos grandes lagos africanos são atacados regularmente por hipopótamos que simplesmente não toleram a presença de qualquer intruso. A anatomia do hipopótamo foi projetada para o confronto. Sua boca pode se abrir em um ângulo de 150 a 180 graus, uma abertura que pode chegar a 1,2 metro de largura. Suas presas inferiores, chamadas caninos, podem atingir 50 centímetros de comprimento,
e são afiadas o suficiente para partir um crocodilo adulto ao meio. Sim, o hipopótamo mata crocodilos, e mata leões, e mata rinocerontes. Ele não tem medo de nada no continente africano. Em terra, apesar do corpo pesado, que pode chegar a 3 toneladas, o hipopótamo consegue correr a 30 km por hora em distâncias curtas. Isso é mais rápido do que a maioria dos humanos adultos consegue correr em velocidade máxima. Não existe fuga fácil de um hipopótamo em carga. Um detalhe perturbador. Hipopótamos marcam território espalhando fezes com o rabo em movimento giratório, um comportamento chamado de dung showering. É um aviso. Quando você vê isso, já é tarde demais para manter a distância segura. Crocodilo, cerca de 1000 mortes por ano. O crocodilo é um dos animais mais antigos que ainda existem na Terra. Ele surgiu há mais de 200 milhões de anos. Isso significa que ele viu os dinossauros aparecerem, dominarem o planeta e desaparecerem. Enquanto isso, o crocodilo ficou basicamente igual. A evolução não precisou mudar muita coisa, porque o projeto original já era quase perfeito. Existem 23 espécies de crocodilos, jacarés e gaviais no mundo. As mais perigosas para humanos são o crocodilo do Nilo, na África, e o crocodilo de água salgada, na Ásia e na Oceania. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo do planeta, podendo atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 1000 quilos. A mordida do crocodilo é a mais forte entre todos os animais vivos. O crocodilo do Nilo exerce uma pressão de mordida de aproximadamente 2.000 quilos por centímetro quadrado. Para comparação, a mordida de um leão é de cerca de 400 quilos por centímetro quadrado. Uma hiena, famosa pela força da mordida, chega a 600. O crocodilo é mais de 3 vezes mais forte que a hiena. Mas o que torna o crocodilo verdadeiramente letal não é apenas a mordida, é a técnica de caça. Ele pode ficar completamente imóvel na água por horas, com apenas os olhos e as narinas expostos, aguardando a presa se aproximar para beber água. Quando ataca, o movimento é tão rápido que humanos raramente conseguem reagir. E uma vez que ele agarrou a presa, ele executa o movimento chamado death roll. Gira o corpo em alta velocidade para desestabilizar e afastar pedaços da presa. Não existe escape do death roll. No Brasil, o jacaré-açu, primo do crocodilo, habita rios e lagos da Amazônia e pode atingir até 5 metros. Ataques a pescadores e ribeirinhos acontecem com regularidade, especialmente à noite quando os jacarés se tornam mais ativos. Cobra cerca de 100.000 mortes por ano. Agora os números começam a impressionar de verdade. Existem mais de 3.700 espécies de cobras no mundo, das quais aproximadamente 600 são venenosas e cerca de 200 são consideradas perigosas para humanos. Juntas, elas matam entre 81.000 e 138.000 pessoas por ano, com centenas de milhares de sobreviventes que ficam com sequelas permanentes como amputações e danos neurológicos. A taipan do interior, na Austrália, é a cobra com o veneno mais potente do mundo. Uma única injeção de veneno dela contém toxinas suficientes para matar mais de 100 adultos. Ela pode matar um ser humano em menos de 45 minutos sem tratamento. A boa notícia, se é que existe uma boa notícia aqui, é que ela é extremamente tímida e os casos de ataque a humanos são raríssimos. A cobra-rei, na Ásia, é a maior cobra venenosa do mundo, podendo chegar a 5,5 metros de comprimento. Quando ameaçada, ela se levanta até 1/3 do corpo e olha diretamente nos olhos do adversário. Ela é capaz de matar um elefante adulto com seu veneno. E ao contrário da maioria das cobras, a cobra-rei é inteligente o suficiente para reconhecer rostos humanos. Pesquisadores que trabalham com ela regularmente relatam que ela os reconhece individualmente. No Brasil, as cobras responsáveis pela maioria dos acidentes são a jararaca, responsável por cerca de 70% dos casos, a cascavel, cujo veneno destrói tecido muscular e pode causar insuficiência renal, e a surucucu pico de jaca, a maior cobra venenosa das Américas, podendo atingir 3,5 metros. Cachorro, cerca de 59.000 mortes por ano. O melhor amigo do homem, o companheiro mais leal que existe, o animal de estimação mais popular do planeta. E o quinto animal mais letal para os seres humanos. A imensa maioria das quase 59.000 mortes causadas por cães por ano não acontece pela mordida em si. Acontece pela raiva, a doença viral transmitida pela saliva do animal infectado. A raiva canina é responsável por 99% de todos os casos de raiva humana no mundo. E a raiva, uma vez que os sintomas aparecem, é quase invariavelmente fatal. A taxa de mortalidade após o início dos sintomas é de praticamente 100%. A doença ataca o sistema nervoso central, causando hidrofobia, medo patológico de água, agressividade extrema, alucinações e paralisia progressiva.
Os últimos dias de vida de uma pessoa com raiva são de sofrimento indescritível, e tudo isso começou com a mordida de um cachorro. No Brasil, a raiva canina foi praticamente eliminada nas grandes cidades graças aos programas de vacinação. Mas ainda existem casos em algumas regiões do Norte e Nordeste, especialmente transmitidos por morcegos. Assassin Bug, o barbeiro. Poucos brasileiros conhecem o nome Assassin Bug, mas todos conhecem o apelido barbeiro. E o barbeiro é um dos problemas de saúde pública mais subestimados do Brasil e da América Latina. O barbeiro é um inseto hematófago, se alimenta de sangue, que ataca suas vítimas durante o sono, geralmente picando perto da boca, dos olhos ou das orelhas. Daí o apelido, ele pica na região da barba, como um barbeiro que trabalha enquanto você dorme. Após picar, ele defeca na ferida, e é nas fezes que está o parasita Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Estima-se que entre 6 e 7 milhões de pessoas no mundo vivam com a doença de Chagas, a maioria sem saber. No Brasil, a doença é considerada negligenciada. Afeta principalmente populações pobres de áreas rurais e periféricas, e historicamente recebe menos atenção e investimento do que deveria. O barbeiro se adaptou ao ambiente humano com assustadora eficiência. Ele se esconde em frestas de paredes, sob móveis, atrás de quadros e em telhados de casas de pau a pique. Ele é noturno, silencioso e extremamente difícil de detectar. Saw-Scaled Viper, a cobra tapete. Estimativa de 138 mil mortes por ano apenas essa espécie, a Saw-Scaled Viper, conhecida em português como cobra tapete ou cobra de escamas serrilhadas, é considerada por muitos herpetologistas a cobra responsável pelo maior número de mortes humanas no mundo. Não pela potência do veneno, existem cobras com veneno mais letal, mas pela combinação devastadora de características que a torna uma máquina de matar em escala. Ela é pequena, raramente ultrapassa 60 centímetros, o que a torna difícil de ver em terrenos pedregosos e arenosos. Ela é extremamente abundante nas regiões que habita. Oriente Médio, África Subsaariana e Ásia do Sul, especialmente Índia, Paquistão e Sri Lanka. Ela vive próxima a populações humanas, e ela é extraordinariamente agressiva. Ao contrário da maioria das cobras que tentam escapar quando confrontadas, a Saw-Scaled Viper avança. Quando ameaçada, ela produz um som característico ao friccionar as escamas laterais do corpo, um chiado seco e contínuo que serve de aviso. Quem conhece o som entende o recado. Quem não conhece pode não ter tempo de aprender. Seu veneno é hemotóxico, destrói células sanguíneas e impede a coagulação do sangue. A vítima pode morrer por hemorragia interna dias após a picada, mesmo sem sintomas imediatos graves. Em regiões rurais da Índia, onde o acesso ao antídoto pode levar horas ou dias, essa janela de tempo entre a picada e a morte é fatal para dezenas de milhares de pessoas por ano. Segundo lugar, ser humano, cerca de 475 mil homicídios por ano, sem contar guerras. Chegamos ao número 2 da lista, e é o único da lista que não é um animal selvagem, não é um inseto, não é um réptil. É a espécie que construiu civilizações, criou arte, explorou o espaço e desenvolveu vacinas que salvam milhões de vidas. Com aproximadamente 475 mil homicídios por ano no mundo, apenas assassinatos diretos, sem contar mortes em guerras, conflitos armados ou violência institucional, o ser humano é o segundo animal mais perigoso para outros humanos. A única coisa mais letal do que um ser humano para outro ser humano é o mosquito. Somos a única espécie conhecida que mata membros da própria espécie em escala organizada e sistemática. Criamos armas especificamente para matar outros humanos. Desenvolvemos estratégias, táticas e tecnologias cujo único propósito é tirar a vida de outros membros da nossa própria espécie. Nenhum outro animal no planeta faz isso na mesma escala. O Brasil aparece nessa estatística de forma dolorosa. Com cerca de 40 mil homicídios por ano, o país está consistentemente entre os com maior número absoluto de assassinatos no mundo, apesar de representar menos de 3% da população global. Esse número, 475 mil mortes humanas causadas por outros humanos por ano, não é apenas uma estatística sobre violência. É um dado que revela algo profundo sobre a natureza da nossa espécie. Somos capazes do maior amor e da maior crueldade, da maior generosidade e da maior brutalidade. E enquanto debatemos sobre os animais perigosos lá fora, o maior predador do ser humano está no espelho. Primeiro lugar, mosquito. E chegamos ao número 1, o animal mais letal da história da humanidade. O predador que matou mais seres humanos do que qualquer guerra, qualquer doença, qualquer desastre natural. O animal diante do qual impérios caíram, exércitos foram dizimados e civilizações inteiras foram moldadas.
Existem mais de 3.500 espécies de mosquitos no mundo. A maioria é inofensiva, mas algumas espécies, especialmente o Anopheles, transmissor da malária, e o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, febre amarela e chikungunya, são responsáveis por uma carnificina que continua até hoje em escala industrial. Só a malária mata mais de 600 mil pessoas por ano. A esmagadora maioria são crianças africanas abaixo de 5 anos que não têm acesso a tratamento adequado. Em regiões da África subsaariana, a malária é tão comum que crianças são enterradas sem diagnóstico, porque os pais assumem que foi febre normal e não levam ao médico a tempo. Historicamente, o impacto do mosquito sobre a humanidade é ainda mais devastador. Historiadores e epidemiologistas estimam que o mosquito pode ter sido responsável pela morte de metade de todos os seres humanos que já viveram na Terra, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Alexandre o Grande provavelmente morreu de malária. Gengis Khan perdeu exércitos inteiros para doenças transmitidas por mosquitos. A colonização das Américas foi moldada em parte pela malária e pela febre amarela. No Brasil, a dengue se tornou uma emergência permanente de saúde pública. Em 2024, o país registrou mais de 6 milhões de casos, o maior número da história. Em 2025, os números continuaram alarmantes. Cidades decretaram estado de emergência, hospitais ficaram lotados, e o mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em qualquer recipiente com água parada, até na tampa de uma garrafa, continua se espalhando. Um animal que você mata com uma palmada, que você nem vê direito sem óculos, que pesa frações de miligrama, é o maior assassino que a vida na Terra já produziu. Nos próximos anos, com o avanço das mudanças climáticas, especialistas alertam que os mosquitos vão colonizar regiões onde antes o clima era frio demais para eles sobreviverem. Europa, norte dos Estados Unidos, partes da Ásia, todos vão enfrentar doenças transmitidas por mosquitos que hoje são restritas a regiões tropicais. O problema não está diminuindo, ele está se espalhando. Agora eu quero saber de você. Qual desses animais te surpreendeu mais? Qual você nunca imaginou que estaria nessa lista? Deixa nos comentários. E me fala também se tem algum animal brasileiro que você quer que a gente investigue num próximo vídeo. A pauta aqui no Contrafluxo é feita com vocês. Se esse vídeo te surpreendeu, compartilha com alguém que ainda acha que o tubarão é o rei dos predadores. Cada compartilhamento ajuda o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Se inscreve no Contrafluxo e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz os temas que o mundo subestima, mas que todo mundo precisa conhecer. Até o próximo vídeo.